E qual é a análise que você faz da passagem do Zé Ricardo? Porque e já vou até emendar numa segunda, porque o Zé Ricardo ele chega ao Vasco com a lembrança da passagem dele de 17, 18, que foi muito boa, pega o clube na bica da zona de rebaixamento e leva para Libertadores, que o Vasco já não ia há um bom tempo. Então ele chegou bem credenciado. Aí esse começo claudicante, sem ganhar clássicos, eliminação para Juazeirense, começa o brasileiro ele com a corda no pescoço. Você até falou em off aquele 39, 40, 41, 42 rodadas aqui não entra no G4, demite o Zé Ricardo, pelo amor de Deus, tira, tira. Uma pressão muito forte. Como é que foi internamente para você, para o Salgado, para todo mundo da cúpula do futebol ali, lidar com esse momento de todo mundo tira, 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 tira? Vocês tinham muito essa convicção de que era para manter, que o trabalho internamente vocês julgavam como bom, e passado todo esse período que já encerrou a passagem do Zé, faz um balanço também da passagem dele de uma maneira geral. O Zé Ricardo, no meu ponto de vista, é muito bom treinador, né? Além de ser um ser humano assim especial, né? Como ser humano, como pessoa, é realmente uma coisa muito diferente, né? Só quem conhece, quem convive com ele, entende o que é o Zé Ricardo, né? Eu acho que é um ser especial. Fora isso, o Zé Ricardo, eu quando chego no clube, o Zé Ricardo já estava contratado, né? Não houve indicação do Zé Ricardo para o meu nome dessa vez. O que aconteceu foi em 2018. Muita gente ficou falando, o Zé Ricardo indicou novamente. Não, de maneira nenhuma. O Vasco já me conhecia, já conhecia o meu trabalho, então não havia... Eu acho que foi uma contratação meio paralela. Eles entraram em contato com o Zé Ricardo e meio que comigo ali já começaram a conversa. Fiquei muito feliz quando eu soube que o treinador era o Zé Ricardo. O Zé Ricardo também seria um treinador que estaria entre os meus relacionados, vamos colocar assim, pela competência que eu sabia que tinha e pelo histórico até dentro do próprio Vasco, né? Eu acho que no momento da contratação, eu acho que ele estava com um viés de alta dentro do Vasco, né? Positivo. Sim. Eu vejo dessa forma. As críticas começam a acontecer a partir do momento que o time no Carioca perde os clássicos, e aí principalmente a eliminação da Copa do Brasil, que levou uma pressão muito grande para ele, eu acho que uma pressão até além do limite. Mas a gente entendia, porque o torcedor do Vasco é um torcedor sofrido, já vem sofrendo há muitos anos, e é evidente que existe toda uma ansiedade para que a coisa dê certo. Mas o que eu procurava demonstrar é que não se faz um time da noite para o dia. Era um elenco completamente novo. Você vê que o time titular hoje, do que está sendo escalado aí, talvez o Figueiredo tenha jogado um pouco ano passado, e mais o Peck. E não era titular. E não era titular. Então, assim, é um time novo, né? Não se faz no futebol dessa forma, tá? Eu já disse em algumas entrevistas que a gente espera que o Vasco tenha melhores planejamentos, porque não se pode, todo ano, reformular elenco. Reformular elenco é muito ruim para o futebol de um modo geral. O que se faz? Você é formar um elenco, como a gente fez esse ano, eu vejo dessa forma o planejamento, por isso que eu digo que cada momento é um momento diferente. Você indo para a Série A, você tem um outro patamar de investimento, você tem um outro patamar, mas você não pode fazer um time novo. Você tem que pegar essa base que existe hoje e você fazer as contratações pontuais para o time melhorar. Ninguém forma grandes times da noite para o dia, tá certo? Mesmo quando você tem dinheiro, muitas vezes você sai contratando, você não consegue formar um grande time da noite para o dia. Tem inúmeros exemplos aí no Brasil de clubes que tiveram dinheiro, até sem dinheiro mesmo, fizeram grandes contratações e o time não encaixou, não deu liga, né, como se diz. Então, assim, para dar liga, precisa ter uma base, né? Eu acho e fico muito feliz com isso, eu entendo, né, que o Vasco, apesar de toda a dificuldade do início do ano de formar elenco, apesar de toda a dificuldade da contratação, apesar de muitas vezes o jogador que veio não era a prioridade para vir em algumas posições, a gente formou um grupo homogêneo, um grupo forte de homens, de profissionais, de caras que compraram o projeto, que estão a fim de colocar o Vasco na Série A. A partir daí, vamos para a Série A. Ok, a partir daí você tem um planejamento, mas tem já uma base de jogadores que já estão ali e tal. Enfim, é uma questão de você olhar o contrato de um, de outro, ver quem foi que rendeu, né? E que há a possibilidade de dar uma continuidade.
Eu vejo dessa forma. E o Zé Ricardo, no início, teve esse problema, porque ele precisava montar um time, né? Então, ele teve ajuda? Teve ajuda. Teve ajuda do Eduardo Húngaro, que é um profissional extremamente competente, que está lá como coordenador técnico. Teve ajuda do Emílio Faro, que é um profissional muito experiente e que é auxiliar. Teve ajuda do Kleber, que é auxiliar. São várias pessoas envolvidas. Teve a minha ajuda no processo para que tudo caminhasse por uma melhoria, né? A gente via isso no dia a dia do treino. No dia a dia do treino. E eu falava isso para a diretoria. Estou muito tranquilo, porque eu vejo no dia a dia do treino uma evolução natural. O time está evoluindo em alguns aspectos. Precisa evoluir em outros? Precisa. Como até hoje precisa. Mas já tem um processo evolutivo ali que vai dar consistência para que a gente faça uma boa Série B. Graças a Deus eu estava certo. Teve uma entrevista lá atrás que eu corri o risco. A assessoria de imprensa até me criticou, porque eu tinha falado, vamos fazer um futebol melhor lá pela 12ª rodada, né? E aí, na 9ª rodada, realmente o time começou a ter uma melhora significativa. Então, acho que foi um processo natural. O Zé Ricardo, para mim, tem um balanço super positivo dentro do clube, apesar da eliminação da Copa do Brasil, que a gente esperava chegar um pouquinho mais, ele também, evidentemente, mas eu acho que tudo foi dentro de um processo da dificuldade da formação, da formatação do elenco, aí já não é mais a formação, mas da formatação, do modelo de jogo que deveria ser. Eu tenho para mim que se hoje a gente joga aquele jogo, a gente passaria de fase, né? Em Juazeiro. Eu acho que hoje, com o time jogando, da forma como está jogando, eu acho que a gente passaria de fase. O futebol não tem essa lógica toda, mas a gente entende que de lá para cá o time teve uma evolução significativa, mas eu acho que ainda tem muita coisa para evoluir. Essa ruptura foi ruim, né? Porque a continuidade ela é importante no futebol. Muitas vezes o torcedor entende, está na hora de tirar o treinador, está na hora de tirar, como se o outro treinador tivesse uma varinha mágica que chegasse e desse solução. E não é assim. Esse cara vai precisar entender o contexto, vai precisar entender o elenco, né? Muitas vezes não é só ele, vem 3, 4 profissionais junto, e aí tira 3, 4 profissionais que estão dentro do clube, e aí interrompe todo um processo. Você começa realmente do zero. Não foi o caso do Vasco agora, porque ao trazer o Maurício, a gente trouxe um profissional, trouxe um auxiliar que está dentro do contexto, não é um auxiliar direto do Maurício, mas é um auxiliar da casa também, junto com o Emílio, junto com o Celso, porque a gente entendia que deveria ter 3 auxiliares ali no dia a dia dos treinamentos, no dia a dia do clube. João Corrêa. O João Corrêa. Eu falei diferente? Não, você não falou o nome. Eu não só falei explicitando porque ele é novo, para entender quem é. O João, o Emílio e o Celso são os auxiliares hoje. Mas quem é o primeiro auxiliar? Não, o Emílio e o João estão no banco, né? Eles são auxiliares direto do treinador. E no dia a dia eles são peças importantíssimas para os treinamentos, né? Porque você pega setores diferentes do time para treinar, você pega todo um contexto do treino. O Celso também é ali dentro, muito importante, até para estar colaborando com o elenco principal ou mesmo com os jogadores que não estão relacionados. Então, assim, você trazendo um profissional, 2, você não tira todos que estão no contexto, né? O preparador físico está lá dentro, o treinador de goleiro está lá dentro, está todo mundo dentro do processo. Então, quando eles chegam, eles querem mais entender o que está sendo feito do que gerar coisas novas, né? É lógico que ele vai gerar esses fatos novos, é óbvio que ele vai botar o tempero dele, como eu já disse, mas isso é o tempo, né, cara? Ele precisa de tempo para isso. Então, o importante é que hoje tem o Zé Ricardo deixou ali uma estrada muito bem pavimentada para a gente ter o sucesso e ter o acesso.